bom dia, tudo bem para você? Que bom ter você aqui em mais um dia de live na presença de Deus. Esse que é um projeto da Igreja Adventista aqui no norte do Pará e na quinta temporada estamos estudando o livro Grande Conflito. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, vamos orar. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você. Mais um capítulo, você está contando aí? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o mal. Mas melhor do que isso, é saber como nos livrarmos dele. Então o capítulo de hoje termina falando de redenção. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, obrigado porque pelo livre-arbítrio tu nos concede a oportunidade de estarmos nessa manhã aprendendo sobre o mal, mas também entendendo sobre a redenção. Que ao final desse estudo, cada um de nós tenhamos a certeza de que para o mal do pecado existe a solução na pessoa de Cristo Jesus. É o que te pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 29 do livro Grande Conflito. Eu sei que você já está com o seu livro aí em mãos, então abre no capítulo 29 que daqui a pouco a gente começa o estudo de hoje. Antes tem recado para você que está aqui com a gente pela primeira vez. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre o livro Grande Conflito e também o download do livro em PDF. Chegando, abraço especial de hoje e vai para o distrito de Guamá, do pastor Wagner Lins. Você que é do distrito de Guamá, comenta aí com a gente qual a igreja que você frequenta, o que você está achando da jornada na presença de Deus. A gente quer te conhecer, quer saber também a sua opinião sobre esse projeto. Tem recado também hoje tem recadinho especial, viu? E quem está participando com a gente hoje aqui, deixou recado no YouTube pra gente, foi a Vivian Medina. Ela falou o seguinte, olha só, mais perto quero estar do meu Deus todos os dias. Amém, Vivian, muito bom ter você aqui com a gente, tá? Continua com a gente todos os dias até o dia 5 de abril, que é o final da nossa jornada. A Joana dos Santos está dando bom dia e está agradecendo por mais um dia na presença de Deus. Amém, Joana. Bom ter você aqui com a gente também, tá? Pastor André Luiz de Igarapé-Açu diz que todo o distrito está conectado com a gente. Um abraço para todos os irmãos de Igarapé-Açu. Continuem com a gente aqui. Amanhã a gente volta com mais recadinho. Obrigada para você que está participando, você que está deixando comentário no YouTube para a gente. Nós vamos ler ao longo da semana, vamos tentar ler alguns comentários aqui, né? Não dá para ler todos, mas alguns a gente vai trazer aqui para vocês. Obrigada pela participação, continuem comentando e se engajando também. Agora chegando o estudo do dia, capítulo 29 do livro Grande Conflito. Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Javan, como a Thalia já falou. Obrigado, amiga Thalia. Eu estou aqui para dar continuidade a esse estudo sobre o livro do Grande Conflito. Hoje nós falaremos sobre o tema 29. O tema é o seguinte: por que existe o sofrimento? Essa é a pergunta que esse capítulo tem como objetivo responder. Na verdade, não diria só responder, mas jogar luz sobre isso. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria mandar um abraço especial para a minha igreja, para a minha comunidade, o Encontro Vida, que é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos e que Deus possa estar abençoando a cada família do Encontro Vida. E vamos dar continuidade então a esse estudo. Então, essa pergunta, por que esse sofrimento, é uma pergunta que ela é feita de várias formas dentro da sociedade, é claro. O meio religioso tem também como objetivo, de uma certa forma, tentar explicar. E esse capítulo, de forma muito especial, tenta elucidar isso. Um poeta brasileiro, nordestino, da Paraíba, ele fez um poema pequeno que faz essa pergunta de forma muito singela, eu diria. Ele diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Essa pergunta é a mesma pergunta do capítulo do livro. Por que existe o sofrimento? Então, Ellen White, nesse capítulo, ela apresenta um inimigo. A Bíblia, no Antigo Testamento, não apresenta talvez de forma tão clara esse inimigo, então você precisa estudar com mais profundidade. E esse capítulo desse livro apresenta vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
A grande questão é que o mal, o pecado, não tem uma explicação aparente. Esse capítulo fala muito sobre isso. Você não pode explicar a existência do mal, a existência do pecado de forma clara, porque é um mistério realmente. Então, nós temos indícios aqui na Bíblia que vão tratar desse assunto. Então, eu quero apresentar para você um texto da Palavra de Deus que esse livro menciona. Na verdade, alguns textos são mencionados nesse capítulo. No capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 14 ou do verso 13, você vai ter uma descrição do ser perfeito que Deus criou no céu, mas que se rebelou contra Deus. Verso 13 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Nós acreditamos que essa referência está se falando do inimigo de Deus, que nós conhecemos na Bíblia como Satanás, a antiga serpente, como está no capítulo 12 de Apocalipse. E uma outra referência no Antigo Testamento falando também da intenção dele de ser igual a Deus ou se colocar acima de Deus, como o próprio texto vai dizer aqui, em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, você vai perceber que por conta da cobiça de Satanás, o mal surge. Capítulo 14, verso 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Verso 13. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Veja que a Bíblia está interessada em apresentar alguém que pensa em usurpar o reinado de Deus, se colocar no trono ou acima do trono de Deus, que é Satanás, como diz Apocalipse capítulo 12, que é a antiga serpente. Esse ser, ele tenta derrotar a Deus dentro do meu e do teu coração. E esse capítulo do Grande Conflito, no livro, ele menciona diversos textos bíblicos e também referências ao que aconteceu no céu posteriormente, o conflito que foi instalado. Eu queria ler então um pequeno trecho aqui do livro para falar do intento de Satanás e como Ellen White apresenta isso aqui para nós na página 497. Ela diz o seguinte: Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que, se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. Ardilosamente, apresentara o lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, e disfarçando-se sobre o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter ou ver para onde levava a sua obra. Satanás, ele foi ardiloso, como diz o texto, para enganar os próprios anjos, e a sua intenção era enganar todos os seres criados. O seu alvo principal era a lei de Deus, o caráter de Deus. Ele dizia que o caráter de Deus, a sua lei, melhor dizendo, era um meio tirano de controlar todos os seres, e que ele tinha uma proposta melhor. E é claro que isso você vai perceber, a Bíblia apresenta com clareza que a lei de Deus é boa, é santa e agradável. E que o mal só existe porque existe a quebra da lei. Você vai perceber que o mal, ou seja,
As coisas ruins que nós temos no mundo hoje, elas existem por conta que o ser humano quebra as leis, que nós violamos as leis de Deus. E é claro, em primeira instância, porque esse ser lá no céu, perto do trono de Deus, ele quebrou as leis divinas. E ele tenta fazer com que nós, dia por dia, façamos isso. E esse capítulo apresenta a bondade de Deus. Em primeiro ponto, porque Deus ele foi longânimo para com Satanás. Ele deu várias oportunidades para ele se arrepender. E mesmo assim, ele se manteve firme, argumentando contra a bondade de Deus, contra o caráter de Deus. E enganou a terça parte dos anjos, como diz Apocalipse no capítulo 12. E, em segundo lugar, apresenta a sabedoria divina. Porque Deus poderia ter destruído Satanás ali no céu. Mas com sua sabedoria, ele expulsa Satanás. E na cruz, Deus prova que o plano de Deus sempre foi amar, sempre foi cuidar de todas as suas criaturas. Quando Jesus Cristo encarnou, viveu aqui na terra, e o plano da redenção foi a cabo até a sua morte de cruz, ficou claro para todos os seres que realmente Deus é amor, que Ele está cuidando de nós. E a terceira questão é que, a partir do momento que o mal passou a existir, que o mal saiu de uma potência para ser uma realidade, nós podemos pensar que isso vai ser uma bênção no futuro. Deus pode tirar bênção de coisas ruins. Deus agora vai poder destruir por completo o mal. Por completo. E o mal nunca mais vai se levantar. E eu queria chegar aqui à reta final dessa meditação, lendo um texto que está no livro de Naum, falando a respeito disso. Naum é um livro bem pequenininho, aqui do Antigo Testamento. E eu queria ler com você aqui, Naum, no capítulo 1, o verso 9, que diz assim: que pensai vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Ou em outras versões, não se levantará por duas vezes o mal. O mal vai deixar de existir depois de um período de milênio. E essa é a certeza que nós temos. O mal hoje existe e realmente muitas pessoas estão se perguntando: quem é o culpado de toda a dor e de todo o sofrimento? Deus não é o culpado da dor e do sofrimento. E Ele tem uma solução para isso. Não sei o que você está passando, não sei como está a sua vida. Se hoje está bem, eu posso te dar uma certeza que nesse mundo de pecado e de sofrimento é possível que você passe. E a promessa divina é que se você passar por mal, Deus vai estar com você. E hoje eu queria que você lembrasse disso no seu dia, que você colocasse Deus como o teu sustentador, mesmo diante do sofrimento. E eu queria fazer uma oração por isso, nesse momento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus infalível, que criou todos os teus filhos para te amarem voluntariamente. Que nós temos a liberdade, Senhor, para te escolher. E nessa manhã, eu e meus irmãos, nós estamos escolhendo ficar do teu lado. E te pedimos que o Senhor nos dê força para isso. E quando os momentos difíceis da nossa vida vierem, onde nós passarmos por momentos difíceis, dificuldades, onde nós vamos ver o mal passar sobre os nossos olhos, que o Senhor nos dê a fé, a esperança para continuar confiando no Senhor. E que um dia, Senhor, muito em breve, nós possamos viver eternamente ao teu lado, em um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Esse é o desejo do nosso coração para esse dia. E nós oramos, Senhor, em nome daquele que já derrotou o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você acabou de conferir o estudo do livro O Grande Conflito, capítulo 29. Amanhã tem mais estudo, tem mais participações. Estaremos aqui pontualmente às 5h30 da manhã para começar esse estudo com vocês, sempre aqui no YouTube Adventistas Norte Pará. Lembrando que dia 1º de abril tem Pacto Esperança e você já pode conversar com seu pastor distrital para saber as estratégias de distribuição do livro missionário, que neste ano é o livro O Grande Conflito, esse livro que a gente está estudando aqui todos os dias. Lembrando também para você seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Adventistas Norte Pará, @Adventistas Norte Pará, e no Facebook, Adventistas Norte Pará. Foi muito bom estar aqui com você hoje e até amanhã. Tchau, tchau.
coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá